sua Bíblia já está aberta em Apocalipse, né? Nós iremos ler inicialmente Apocalipse de número 15, do versículo 1 ao versículo 4. Nós estamos numa série especial, que é uma série denominada Coxa de Retalhos, a qual nós fazemos já há um bom tempo. E nessa mini temporada, né, eu resolvi fazer 4 episódios. Nós estamos falando desses 4 episódios. Começamos com Friends há 2 semanas, depois tivemos Todo Mundo Odeia o Chris, e hoje nós temos uma série muito legal, não sei se você já assistiu ou não, um pouquinho polêmica também, mas nós vamos tentar nos ater naquilo que é mais sublime, tá bom? A princípio, vamos fazer a leitura aí de Apocalipse capítulo 15. Diz assim o versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Diante de mim, algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representava seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Amém? Que texto belíssimo, né? Na verdade, quando nós iniciamos o texto, às vezes isso é comum quando nós lemos Apocalipse, né? Eu não sei se você já passou pela experiência de tentar, ou de possivelmente já, né? De ler Apocalipse do início ao fim. E o Apocalipse, ele ao mesmo tempo que nos atrai, ele nos assusta, né? O Apocalipse é uma obra de arte cinematográfica. Quando nós vamos lendo aqui, né, vi no céu um outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Diante de mim tinha um mar de vidro misturado com fogo. Isso aqui é só tipo a nível mesmo de Hollywood mesmo, né? Efeito especial e aquela coisa toda. Você vai lendo, vai enchendo os seus olhos, você vai falando assim, nossa, existe uma arte implícita aqui, né? Existe, na verdade, muita coisa dentro desse contexto aqui que encanta os nossos olhos. Se fôssemos fazer, por exemplo, um filme sobre Apocalipse, teria que ter assim um roteirista muito bom, né? Para conseguir ao mesmo tempo explanar, mas ao mesmo tempo uma arte visual para conseguir fazer tudo isso aqui. Seria nem uma trilogia, seria o quê? Seria uma série de 200 mil temporadas, né? É muito grande, é muita coisa. E Apocalipse nos fascina. Na verdade, Apocalipse nos fascina porque Apocalipse é obra das mãos de Deus. Assim como toda a Bíblia nos fascina, porque a Bíblia é revelação de Deus. Assim como o universo, as galáxias nos fascinam, porque as galáxias e o universo são obras da mão de Deus. Assim como uma bela canção nos fascina, assim como um bom filme no cinema nos fascina, assim como uma boa série nos fascina. Nós já falamos aqui de graça comum, todos aqui já sabem o que é graça comum, sim ou não? Quem sabe o que é graça comum, levanta a mão. Que bom que todo mundo levantou a mão, né? Nós falamos semana passada sobre atributos de Deus, né? Quem lembra sobre os atributos de Deus, que são manifestos a toda criatura, né? Seus atributos invisíveis são manifestos, e nós falamos que Deus é o fundador de toda bela arte, né? Foi Deus quem desenhou o primeiro pôr do sol, foi Deus quem pintou o primeiro nascer do sol, foi Deus quem estruturou as melodias e as deu de graça para os pássaros cantarem. Deus é o maior e verdadeiro artista. E o que eu quero hoje mencionar é algo ligado à arte e o sagrado. Eu não sei se você já visitou lá na Suíça o Museu de Neuchâtel. Alguém que já esteve lá? Que bom, né?
Para quem já teve mais, acho que na verdade a maioria está nesse sentido, né? Esteve na Suíça, mas não visitou o museu, né? Coloque na sua, né, agenda. Eu sei que às vezes é muito interessante visitar lá toda a parte da Reforma Protestante, né? Você desce lá para Genebra e tal, e tem muita gente que prefere os Alpes, né? Mas coloca na sua agenda visitar esse museu. Por quê? Porque lá tem uma obra que são 3 enormes murais de Paul Robert. Essas obras, nesses murais, têm acho que mais de 100 anos que eles já estão expostos ali naquele museu. E são basicamente 3 murais que representam 3 conexões de Cristo com 3 grandes áreas. A primeira é a conexão de Cristo com a agricultura, a segunda é a conexão de Cristo com a indústria e a terceira é a conexão de Cristo com a vida intelectual. Nós sabemos que Cristo se conecta com coisas muito maiores do que isso, áreas muito mais diversas do que isso. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para uma obra de um autor como esse, né, exposta no museu para todos observarem, as pessoas elas não vão ali olhar a obra, e nós já até comentamos sobre isso, né? E quando elas chegam ali, elas se perguntam se Paul Robert era cristão e por isso que ele pintou aquela obra daquele jeito. Não. Elas vão ali e apreciam. E ao apreciarem, elas entram em contato com a arte e com o sagrado. Ao ter contato com a arte e com o sagrado, aquele autor, né, aquele artista, ele consegue expressar a visão dele, ele consegue expressar a fé dele, ele consegue expressar naquilo que ele acredita. Agora, nem toda arte é sagrada. E eu não posso observar toda a arte como sagrada. Por exemplo, eu não posso assistir The Chosen e achar que é excelente, né? A obra cinematográfica, a obra artística, tudo lá é perfeito, né? E a gente gosta muito, né, Luca? Né? Entretanto, você não pode pegar a obra do The Chosen e colocar ela como sagrada. Nossa, eu tenho que orar 3 Pai Nosso antes de começar o episódio novo. Não, né? Aquilo ali é uma arte que expressa a cosmovisão de pessoas que acreditavam em Deus. Assim como eu não posso olhar para o Game of Thrones, né, e falar assim, não vou assistir mais porque isso é do diabo. Não, você pode assistir até o momento em que você fala, não, passou do limite. Tem algumas cenas que isso não serve para mim, né? Ou não, eu estou bem espiritualmente, vou assistir para tentar entender e descobrir todo o contexto da obra de Game of Thrones. Bom, nós devemos julgar o padrão baseado naquilo que é bom, não baseado na crença do pintor ou na crença do escultor. Você consegue entender isso? Né? Você não vai lá para a França, aí eu sei, né? Tem um monte de gente, né, que vai nas próximas férias, né? Verão, né? E aí você não vai lá para o Museu do Louvre e vai com a cadernetinha, peraí, Mona Lisa foi pintada por um pintor cristão, essa eu vou lá ver. Não, né? Nós julgamos uma obra de arte pela excelência técnica, se, né, o autor conseguiu usar ali, o artista, né, conseguiu pintar utilizando as técnicas disponíveis, se ele consegue expressar a cosmovisão dele através daquelas tintas, daquela arte. Segundo, a validade, e essa validade é muito interessante, é onde nós nos perguntamos assim, existe honestidade no coração do autor quando ele tentou transmitir essa obra? E aí você me pergunta assim, o que seria honestidade? Seria mais ou menos o seguinte, ele fez aquela obra para expressar algo que ele sente ou ele fez apenas para vender? Eu tenho um primo que é artista plástico, tem um monte de obras dele aqui em Goiânia, ele já fez exposições no Brasil todo, enfim, é o artista assim da família, artista plástico, ele trabalha com cerâmicas e é muito bonito o trabalho dele, né? Todavia ele não é cristão. Entretanto, naquilo que a gente já conversou várias vezes, né? Muitas pessoas pagam ele para poder fazer, olha, eu quero um mural de cerâmica lá na área da minha piscina e tal, e a pessoa fala, e daí ele vai lá e cria aquilo, porque aquilo é a profissão dele, ele precisa vender as obras de arte. Mas ele não vive apenas para vender as obras de arte, aquilo ali é o sustento dele. Até porque ele precisa ter uma inspiração para poder construir algo. Vou te dar um exemplo mais categórico, né? Um artista que compõe uma música apenas para vender no Spotify. Ele quer apenas fazer dinheiro. Ele não importa com inspiração, ele não importa com a técnica, ele faz uma música, coloca no Spotify e aí vai um artista, um famoso lá e faz a dancinha do TikTok lá
e todo mundo começa a baixar a música e começa a ouvir. E ele começa a ganhar dinheiro. Isso é puramente capitalismo, não existe validade artística nessa obra. E agora eu vou ser mais incisivo, segurem-se nas suas cadeiras. A arte da pregação, ela também é considerada uma arte. Por que nós estamos fazendo essa série Coxa de Retalhos? No último episódio eu vou definir o que tenho para mim como coxa de retalhos, né? E eu digo que a pregação ela é uma arte porque você vai pegando fragmentos para conduzir e montar algo que expressa, né, o seu entendimento com a revelação de Deus. Todavia, existem pregadores que utilizam-se da arte da pregação com a sua boa oratória, né? Porque ele é bonitinho, se veste bem, com o público que ele tem, apenas para ganhar retorno. Isto é, eu não prego se eu não receber o meu cachê. Se você não comprar o ingresso da nova temporada da minha nova série de pregações, você não pode assistir. Inscreva-se no meu canal e se torne membro Golden para você ter acesso à palestra com luz baixa, musiquinha de fundo e eu sentado no palco com um microfone bonito na minha frente. Infelizmente, existem, da mesma forma, artistas como pregadores que usam o capitalismo e usam o dinheiro como a fonte de renda, sem inspiração alguma para pregar ou sem inspiração nenhuma para compor. Por último, toda arte ela precisa de ter um conteúdo intelectual. Isso aqui eu vou deixar para falar semana que vem. Cosmovisão. Toda obra de arte precisa ter um conteúdo intelectual. Por que a arte de hoje ela não presta? Porque muitas vezes o artista vai lá, joga aquela tinta sem inspiração nenhuma e ele fala que aquilo é arte. E por conta da fama dele, as pessoas vão lá e vê a tinta espirrada lá. Pega a diferença da arte medieval para a arte da era pós-iluminismo. A disparidade que nós temos da criatividade, da inspiração dos autores, dos artistas. Quando nós olhamos para o conteúdo intelectual, aquele autor ali, ele não precisa ser cristão, mas ele precisa expressar intelectualmente qual é a visão dele, no que ele está pensando, o que ele quer transmitir. É por isso que nós discutimos uma música, é por isso que nós discutimos uma obra de arte, é por isso que quando nós vamos ao cinema, nós vamos lá, Mário, ver você já marcou, não? Comprou os ingressos? Até hoje, não? Mário começa a combinar os negócios e para no meio Tem uma semana que ele está organizando, falou que ia comprar os ingressos para todo mundo e tal. Eu falei assim, não, né? Quando você vai no cinema, você assiste e você sai, você quer o quê? Você quer comentar com alguém. Nossa, aquela cena foi legal, transmitiu isso para mim, né? Agora, infelizmente, hoje existe uma arte que vem no intuito de te manipular, é ou não é? É uma arte que é imposta, é uma arte que é jogada, veste de rosa, vai lá assistir, chama todo mundo. Você tem que ver. Não interessa o conteúdo, mas veste rosa e vai lá ver. Cuidado com esse tipo de arte imposta, com esse tipo de arte que é impregnada. Você pode ir assistir normalmente, mas não vá pela imposição. E não saia de lá no piloto automático. Para quando te perguntar, e aí, o que você achou do filme Cor-de-Rosa? Você poder expressar a sua opinião de acordo com a sua cosmovisão. Você olhar para o que disseram lá a respeito, né, vamos bloquear isso aqui, ô Vinícius? Se eu falar, vai, né? Eu estou tentando de todas as formas não falar, né? Mas enfim, você já entendeu. Saia de lá, não tem problema, vá, assista, coma pipoca e tal, mas saia de lá com o seu conteúdo intelectual e a sua cosmovisão analisando. Aquilo que falou está errado, porque não é isso que a Bíblia me ensina. Aquela cena lá foi até legalzinha, mas aquilo ali está fora do contexto cristão. Não é um filme que serve para mim e nem para me indicar. Você está entendendo o que eu estou falando? Bom, baseado nisso, né, nesse contexto e nessa balança que existe, né, entre a arte e o sagrado, nós, quando olhamos para a arte moderna, e aí tem um livro que eu indiquei, acho que uns 2 livros, né, no primeiro episódio nosso. Sobre arte, eu gosto muito dos escritos de Francis Schaeffer. E certa vez, Francis Schaeffer, leia esse daqui, se você quiser ler, entender um pouco mais sobre arte, a Bíblia. Eu acho que eu recomendei para vocês Huckmacher, né? Huckmacher é o meu favorito, que foi o que eu trouxe no primeiro episódio. Huckmacher tem
Huckmacher tem um livro que chama A Arte Não Se Justifica, certo? A Arte Não Se Justifica. Quando você puder, leia esse livro, A Arte Não Se Justifica. Mas esse daqui também é muito interessante, porque ele faz uma conexão entre arte e Bíblia, né? O que a Bíblia tem de arte? Tudo. Toda a arte que nós temos dentro da história foi, de certo modo, inspirada na Bíblia. E Francis Schaeffer, ele conta uma vez uma história de que ele estava em Cambridge, num simpósio sobre arte. E lá tinha um grande pianista, ele não cita o nome desse pianista, mas esse pianista estava querendo, né, estabelecer ali um parâmetro, né, entre o estilo santo e profano. E ele bateu o pé em cima, existe estilo santo e existe estilo profano. E aí Francis Schaeffer, ele olha para aquilo e ele fala, olha, não existe um estilo santo e profano. Os estilos, por exemplo, musicais, são veículos para transmitir uma mensagem. Isso significa, nossa pastor, cuidado com a heresia aí, você está falando que não existe música profana? Não, eu estou falando sobre estilo musical. Você quer uma prova? Por exemplo, existe estilo musical que eu pelo menos não gosto, que é o funk. Mas com o estilo musical do funk você consegue transmitir uma determinada mensagem, sim ou não? Se você pegar lá um morador lá da Rocinha que se converte, né, e começa a criar funks com letra cristã, ele não consegue transmitir a mensagem dele? Sim. Então o veículo, ele não é profano, porque a inspiração, quem deu a inspiração para o homem compor do sertanejo ao funk, ao reggae, a tudo, foi Deus. Deus é o maior e o primeiro de todos os artistas. Todas as melodias que existem, foi Deus quem deu de presente. Os sons que a baleia emite no oceano, foi Deus quem compôs, estabeleceu o tom em si bemol e deu para a baleia, certo? A arte, ela é embasada nesse contexto, e é por isso que quando eu olho então para um estilo, como por exemplo uma série, eu olho para aquela série e eu posso assistir aquela série? Posso assistir aquela série, porque aquela série ela pode ser um veículo para transmitir uma determinada mensagem, assim como George R. Martin utilizou ao escrever The Game of Thrones. Não sei se você sabe, mas Game of Thrones, né, é uma obra literária, é um livro. E acredite, não sei se você já assistiu, talvez você já assistiu, você sabe muito mais do que eu até, né? Mas é uma obra que o autor, né, Martin, ele ainda não terminou. As obras literárias, os livros ainda não estão conclusos. A HBO que pediu a permissão e estabeleceu um final para terminar as 8 temporadas do Game of Thrones, certo? Então é um bônus, né, para quem é o leitor. Por quê? Porque se não gostou do final das temporadas da TV, pode talvez gostar do final das temporadas lá do escritor. E, geralmente o livro é muito melhor do que a série, né? Foi uma obra extremamente premiada, 59 prêmios. E talvez para nós que gostamos de Senhor dos Anéis, né? Lembra lá da espada do Gandalf? Né? Você sabia que o símbolo, né? Você viu lá no grupo hoje? Alguém acessou o grupo hoje? Né? Não acessou o grupo? Ah, que pena, vocês não viram a bela arte que a Valentina fez lá para nós, né? Existe um grupo chamado Tribo, e quando você clica lá, assim, ó, clica no sábado e na segunda, você vai ver que na segunda eu sei que você clica. Na quinta? Na segunda eu sei que você clica. Na quinta nós vamos voltar, né? Na quinta nós vamos voltar, mas segunda ele tá, eu sei que ele olha o grupo na segunda, ele tá lá toda segunda com a gente, né? Eu tava falando a figura da série é o trono, né? E o trono, para quem nunca viu, é um trono formado só por espadas. E você sabia que uma das espadas que foi utilizada, né, por Gandalf em Senhor dos Anéis é uma das que estão lá no trono? Só pra gente que é nerd, que gosta. Tudo bem, vamos continuar aqui, né? Era hora de você falar assim, uau, que legal! Tá. Continuando aqui, né? A série ela trata do reino dos Ústeros, né? Onde existem ali 7 reinos e 7 famílias. E basicamente, o que move a série? Para quem nunca viu, são 7 famílias que disputam a cadeira das espadas, a grande cadeira, que disputam o local, né, para conseguir reinar sobre as outras 7 famílias e ter esse poder sobre todos os outros reinos. Basicamente a história vai girar em torno disso. Ou seja, se há uma disputa por poder, você pode concluir que existe ali também guerras, traição,
sangue, morte, muita morte. Morte, inclusive, dos favoritos. O spoiler começa a ser dado, né? Só um detalhe, se você porventura um dia falar, vou assistir porque o pastor um dia pregou sobre ela, não se apegue aos personagens que você gosta. Isso, eu vou usar ele, né? Não se apegue aos principais, certo? Só para você não ficar triste, porque tem muita morte ao longo da série, tá bom? E na verdade, guerra, sangue, morte, desavença, existe sempre quando há disputa por poder. Existe uma frase que ela é referida a Abraham Lincoln, mas não se sabe se é dele mesmo. Mas é uma frase muito interessante, independente se for ou não. A frase diz assim: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê a ele poder. Se você quer provar o caráter de um homem, para saber quem aquela pessoa é de verdade, dê poder para ele, né? Toda a humanidade nasce querendo poder. Está intrínseco na nossa natureza carnal e pecaminosa. Nós queremos. Você quer? Quem aqui nunca quis ser representante de sala? Eu fui invencível na representação de sala. Primeiro, segundo, terceiro ano, ninguém ganhava de mim. Eu era o representante. Quem é que não queria ter o poder de ganhar uma feira de ciência? Ah, feira de ciência, então era comigo. Assim, a gente gostava de ganhar o interclasse, né? As medalhas do interclasse, tá tudo lá. Mas feira de ciência era um negócio que mexia comigo, sabe? Não sei se... Bom, feira de ciência era o meu, né? Eu tinha que ganhar a feira de ciência em outubro na escola, né? Eu tinha que ter aquele prêmio. Eu tinha que ser respeitado por ser o campeão da feira de ciência, sabe? E o quê? Eu era criança, adolescente. Da onde que vivia isso? Meu pai nunca me ensinou a querer ter poder. Pega uma dessas crianças que passa correndo aqui toda hora, né? Fala pra ela que você vai... Faz uma brincadeira, traz um colarzinho, coloca ele e fala assim: esse aqui é o colar do poder. Você vai tomar conta de todas as crianças. Rapidinho ele tá lá em cima, gritando com as crianças. Por quê? Porque o poder faz parte da nossa pecaminosidade. Nós queremos isso. E a série evidencia isso. E aí, se você pegar a sua Bíblia, que está na sua mão aí, né? Sua Bíblia impressa, você vai olhar para ela e você vai ver pelo menos 4 livros na Bíblia, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que são nada mais nada menos que a pura inspiração para Game of Thrones. O que nós vemos em 1 Reis, 2 Reis é sangue, é busca pelo poder. A Bíblia é um livro onde você vai ver violência descrita ali. Aí vem os mimizentos, né? Ah, mas não sei o que. Era o contexto daquela época. Assim como foi o contexto histórico de nações que conquistaram outras nações. A guerra, infelizmente, fez parte do contexto da humanidade. Faz parte do nosso contexto pecaminoso. Quem aqui nunca brigou com ninguém? Quem aqui nunca disputou uma vaga? Quem aqui não deu seta antes para entrar na frente? Todos nós queremos o poder, queremos o primeiro lugar. E a Bíblia, ela relata isso de forma muito clara em 1 Reis, mostrando lá as desavenças. E aí, olha só, as desavenças entre o próprio povo de Israel, entre o reino de Judá e o reino de Israel, juntamente com os outros reinos ao redor, os sírios, os babilônicos. E aí você vê a bagunça que vira na Bíblia por conta disso, por conta da busca pelo poder. E eu quero terminar concluindo, usando, dentro desse contexto do poder, da coroa, 2 textos. O primeiro deles está lá em Provérbios capítulo 27. Abra comigo. Provérbios 27. Capítulo 27, versículo de número 23. Olha o que diz, Provérbios 27, versículo 23. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. O que todo rei quer é passar a coroa para o seu filho, mas o que a Bíblia nos mostra é que nem sempre isso vai acontecer. E o autor de Provérbios aqui, ele está nos mostrando exatamente isso. Olha, cuide daquilo que foi te dado. Larga de ser ganancioso. Não queira aquilo que está além do seu poder. Não queira aquilo que está além das suas mãos. Busque apenas aquilo que Deus te deu como mérito seu. Como que eu posso aprender isso? Como que eu posso fazer isso? Agora eu quero que você vá comigo em Colossenses 3, também 23.
lá no Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses. Capítulo de número 3, no versículo 23. Diz assim o apóstolo Paulo: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem vocês servem é Cristo. Nós não estamos nesse mundo buscando colocação, poder, autoridade, fama. Nós estamos aqui para servir a obra daquele que nos comissionou, para servir a obra daquele que nos escolheu, daquele que nos chamou, daquele que nos separou para estarmos aqui. Nós estamos aqui para sermos servos, baseado no exemplo de Jesus Cristo, o maior rei, aquele que é o detentor do verdadeiro trono, aquele que ninguém pode tirá-lo do lugar onde ele está. Deixou seu próprio trono, desceu a essa terra, se humilhou, assumiu característica de homem, e não apenas característica de homem, assumiu característica de servo, de pobre, de sofredor, foi humilhado, colocado no madeiro em nosso lugar, de braços abertos. E aí, quando nós olhamos para esse Jesus, nós entendemos que não é fama que nos interessa, nós entendemos que não é poder que nos envolve. Para terminarmos, a história dentro do contexto Game of Thrones trata muitos aspectos. Eu separei apenas mais um deles para nós finalizarmos, que é o aspecto do preconceito e da inferioridade. Existem personagens atípicos, como por exemplo Bran, que é o aleijado, e Tyrion, que é o anão, e eles são vistos com muito preconceito. A obra ela tem um enfoque de exclusão quando se olha para esses personagens. Entretanto, esses personagens, eles pegam as suas fraquezas e usam as suas fraquezas em prol do seu fortalecimento. Isto é, quando sou fraco é que sou forte. É isso que a Bíblia nos ensina, que nas minhas fraquezas, que das minhas feridas, que das minhas dores, que daquilo que me foi, que eu sofri como aflição, eu posso extrair força, eu posso extrair ânimo, eu posso extrair vontade de ajudar a quem precisa. E o próprio anão, ele diz isso, num dos episódios da série, abre aspas para Tyrion: nunca se esqueça do que você é, e use isso como armadura, assim isso nunca poderá ser usado para te machucar. Se a sua fraqueza for usada como armadura, se você olha para você e fala assim: eu sou fraco, eu preciso de orar mais, essa fraqueza nunca vai ser usada contra você. Se você olhar para dentro do seu coração e olhar e entender: eu sou um pecador, e usar isso como escudo para você, falando: eu sou pecador e é por isso que eu preciso de Jesus Cristo para me salvar, nunca ninguém poderá tocar na sua ferida e te machucar, como muitos querem. E principalmente, como o diabo quer. Ele quer pegar o seu ponto fraco e usar isso para te derrotar. Mas o seu ponto fraco não está aí por acaso, porque são nas nossas fraquezas que nós nos tornamos vencedores do game, que não é pelo Thrones. Vamos orar? Para cima da pessoa que está aí do seu lado, pensa no que nós falamos nessa série, na verdade nesse episódio, né? Peça para que Deus possa falar o coração do teu irmão, encher o espírito dele de alegria, e principalmente, ore pelas fraquezas do seu irmão, que essas fraquezas possam ser usadas como escudo, que as suas fraquezas possam ser fortaleza para você, que a sua fraqueza possa ser inspiração, que a sua fraqueza te faça vencer, que nas suas feridas, que nas suas dores, que delas você extraia poder para lutar, para vencer, para alcançar. Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Desejamos, ó Deus, viver uma vida devota na Tua presença. Nosso coração, ó Deus, não descansa enquanto não encontrar repouso, ó Deus, em Teu altar. É por isso que nós oramos, é por isso que nós queremos viver uma vida de devoção, uma vida de santidade.
Pai querido, usa as nossas fraquezas como mecanismo para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa alma. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco através dessa série. Nós também pedimos para que o Senhor fale conosco através do culto dessa noite, através das canções entoadas, ó Deus, através dos abraços, dos sorrisos, nos gere em nós, Pai querido, esperança de dias melhores. Abençoa o nosso mês de agosto, dê-nos uma semana de graça diante da Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meus queridos.